Oi, então, eu sou o Matheus, aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Química, orientado pelo professor Walter Augusto Ruiz e pelo professor Renato Dutra Pereira Filho. Vou apresentar o trabalho Otimização Computacional de Política de Operação da Hidrólise Enzimática de Amido. Bom, dentre os métodos de hidrólise de amido para a produção de bioetanol, o enzimático ele se destaca, visto que ele alcança altos rendimentos com condições amenas de operação, além de não formar compostos nocivos ao meio ambiente. Embora bastante difundido, ele ainda apresenta algumas limitações, como o alto custo de aquisição e a difícil recuperação das enzimas. Como uma maneira de otimizar o processo, tem-se a simulação computacional, e nesse contexto, Mark e colaboradores apresentaram um modelo matemático de hidrólise enzimática de amido, utilizando as enzimas alfa e beta-amilase. Com o intuito de aperfeiçoar esse modelo, Kojan e colaboradores fizeram algumas contribuições e reduziram o número de parâmetros de 23 para 16 e, em decorrência dessas contribuições, o erro percentual diminuiu de 10% para 3%. Bom, o trabalho teve como objetivos modelar as etapas da hidrólise enzimática de amido de malte e implementar uma ferramenta computacional para otimização da política de operação do bioreator. Bom, a figura 1 traz o diagrama esquemático do modelo proposto, onde a gente consegue ver o amido gelatinizado sendo convertido em dextrinas em maltotriose pela ação da alfa-amilase e as dextrinas sendo convertidas a glicose, maltose e dextrinas limite através da ação da beta-amilase. Bom, como já mencionado, esse modelo tem 16 parâmetros e são eles os coeficientes de dissolução enzimática, as energias de ativação, a constante de Michaelis, as temperaturas de gelatinização e os fatores de frequência das equações de Arrhenius para alfa e beta-amilase, dextrinas, maltotriose, glicose, maltose e dextrinas limite. Além disso, as funções dependentes da temperatura, que são as constantes cinéticas, para alfa e beta-amilase, dextrinas, maltotriose, glicose, maltose e dextrinas limites, são representadas na relação de Arrhenius. Aqui, então, é apresentado o modelo que descreve aquele modelo apresentado na figura 1. Então, as primeiras duas equações são referentes às concentrações de enzimas. Das equações 3 a 8 são as taxas para os açúcares. Na equação 9, a condição de gelatinização. Das equações 10 a 13 estão as constantes cinéticas. Bom, com o objetivo de minimizar a energia gasta no aquecimento das etapas de hidrólise e maximizar as concentrações de glicose e maltose, programou-se utilizando a aplicação Scilab 6.0.1, utilizando o método de Runge-Kutta para o modelo e para otimização o método Particle Swarm Optimization, o PSO, por Kennedy e Eberhardt. Cada partícula do PSO representou uma temperatura inicial com 5 intensidades diferentes ao longo do tempo e foram configuradas com 10 parâmetros, que são eles a temperatura inicial, os 5 coeficientes angulares e 4 durações de intervalos. Então, o perfil de temperatura ótimo encontrado está representado aqui na figura 2, onde após 120 minutos de hidrólise conseguiu-se produzir aproximadamente 9 gramas por litro de glicose e aproximadamente 60 gramas por litro de maltose. Aqui são listados algumas políticas operacionais de temperaturas observadas na literatura. Para fins de comparação, utilizou-se uma métrica de potencial de gasto energético com aquecimento e através da tabela 1 a gente consegue ver esse comparativo, onde o perfil ótimo foi mais eficiente do que as metodologias, as políticas encontradas na literatura. Então, como considerações finais, o perfil de temperatura ótimo, quando comparado com o apresentado na literatura, demanda em torno de 40% menos de energia para produzir concentrações ainda maiores de glicose e maltose no processo de hidrólise enzimática de amido de malte. Algumas referências utilizadas e muito obrigado.